Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo. E Santini Ortomolecular, terapia de reposição de oligoelementos via derme para o seu equilíbrio físico, emocional e metabólico. Olá, está começando mais um programa Arte de Viver e hoje eu converso com o Dr. José Marcos Pereira, dermatologista e que vem falar sobre um tema muito importante que interessa muito as mulheres, que é a calvície feminina, aquela queda de cabelo que preocupa tanto as mulheres, não é verdade? Exatamente. Que prazer ter você aqui novamente para obrigado. falar desse tema realmente super importante. Eu que agradeço o convite. É sempre muito interessante, a gente sempre está tentando esclarecer o que acontece realmente com os cabelos, porque infelizmente o cabelo não é muito respeitado e seria bom todo mundo respeitar os cabelos como respeita qualquer órgão, né? Então, vamos começar falando, né, quantos por cento de mulheres sofrem de calvície? Calvície, especificamente a calvície, 80% das mulheres é calvície. Infelizmente a calvície pega todo mundo de surpresa. Porque a calvície, na realidade, não é queda de cabelo. É uma alteração na reposição do cabelo. Para a gente entender bem a calvície, é interessante entender como que funciona o ciclo do cabelo. Sim. Às vezes a pessoa encara o cabelo como se fosse apenas espetos na cabeça, como se fosse apenas cabelo de boneca. E que o problema é cair. Se está caindo, eu estou mal, e se não está caindo, eu estou bem. Não é verdade. Às vezes a pessoa pode ficar com pouco cabelo sem ver grandes quedas de cabelo, ou praticamente sem ver o cabelo cair. O nosso cabelo tem um ciclo, ele cresce até um certo tamanho, cai, nasce outro. Vai ser exatamente do mesmo tamanho e da mesma grossura do seu antecessor. O tamanho final do cabelo, ele é determinado geneticamente. Então muitas vezes mulheres vêm ao consultório querendo ter cabelo comprido, não vai ter. O tamanho do cabelo é determinado geneticamente. Sim, isso é Tanto é que eu brinco que ter cabelo comprido é quem pode, não é quem quer. Né? Agora, o que é a calvície exatamente? Então, a calvície é o seguinte, como eu falei, o cabelo tem um ciclo. Ele sempre, quando ele cai, nasce outro da mesma grossura e do mesmo tamanho. Tá. Quando a pessoa tem a genética da calvície, é um problema puramente genético. Ela tem uma sensibilidade ao hormônio masculino. Então, uma mulher, por volta dos 10, 12 anos de idade em média, às vezes 2 anos antes mesmo dela menstruar, ela já começa a ter hormônios masculinos e femininos. E o hormônio masculino, quando chega no cabelo, por ele ser sensível, ao cabelo ser sensível ao hormônio, ele começa a afinar. Então o cabelo que ele é grosso, quando ele cai, ele nasce um pouquinho mais fino. Quando ele cai, nasce um pouquinho mais fino. Isso nós chamamos de fase de afinamento, que seria o momento ideal de se tratar o cabelo. Então qualquer mulher calva, o ideal de se tratar é precocemente, por volta dos 10, 12 anos de idade. Ou seja, não deixar o cabelo afinar. Não deixar o cabelo afinar. Porque o cabelo vai afinando, afinando. Se ela usar rabo de cavalo, ela vai perceber sutilmente que o rabo de cavalo está afinando. Até que quando ela chega por volta dos 20 anos, o cabelo chega no limite. É quando ele passa a cair e não nascer mais. Não existe excesso de queda. Mas, por exemplo, ela perdia 20, nascia 20, agora está perdendo 20 e nascendo 10. Agora, quais são os fatores agravantes? Praticamente não tem muitos, tá certo? Porque depende única e exclusivamente da genética. Então existe uma substância química no couro cabeludo, uma enzima chamada 5-alfa-redutase, que transforma a testosterona em dihidrotestosterona. Bastou a presença dessa enzima no couro cabeludo para ela desenvolver calvície. Tá? Então, por exemplo, fatores como gravidez, como estresse emocional, alimentar, pode dar causa de queda de cabelo. Mas todas essas quedas de cabelo são reversíveis. Então não é motivo de assustar com uma queda muito intensa. Então a pessoa associa muito com tireoide. Então a pessoa tem um hipotireoidismo, pode cair cabelo. Mas não tem problema, porque essa queda de cabelo é reversível. Então a preocupação realmente é a calvície, que é puramente genético. E o problema é que o cabelo perde a capacidade de repor. Agora, como que se trata isso, né? Eu sei que temos umas fotos, queria pedir até para colocar, para a gente falar um pouquinho.
Então, primeiro, essa é uma moça que, se perceber, isso chama-se teste da partição do cabelo. Então, separa o cabelo para os lados e vê que o cabelo está começando a ficar rarefeito. Tá certo? Então, esse é o primeiro sinal de calvície. Essa moça é jovem, está por volta dos 20, 25 anos de idade. Essa moça já passou o tempo, então o cabelo começou a ficar rarefeito. Geralmente, as moças vêm nessa fase, porque como não existe queda de cabelo, ela vai diminuindo a quantidade de cabelo, porque o cabelo está caindo e não está nascendo. Porque a cultura das pessoas é tratar queda de cabelo. Como não existe queda de cabelo, ela começa a ficar rarefeita. Essa moça aí já está no grau 2 de calvície, que a gente chama. Aí daí, essa moça aqui também já está numa calvície bem avançada. Nossa, infelizmente, elas chegam no consultório muitas vezes dessa forma. Tá e certo? isso é reversível? Não. Toda queda de cabelo na calvície é irreversível, não tem como. Por isso que eu sempre insisto no tratamento precoce. Mas como assim? Então uma pessoa que esteja assim, ela não vai... Não tem como recuperar. Então ela tem que manter o que está aí. O tratamento é para manter o que está aí e com o tempo, como eu disse no começo, a primeira fase da calvície ele afina. Então nós podemos engrossar novamente o cabelo. Então muitas vezes dá um pouco mais de volume do cabelo. Às vezes o paciente chega nessa fase e fala assim, eu não vou tratar porque não tem o que fazer. Sim, porque se ela não tratar, ela está perdendo de 5% a 7% de cabelos por ano. Então uma moça dessa, em 10 anos, ela perdeu 50% a 70% dos cabelos. Isso aqui é uma fase final. Ela é uma senhora que provavelmente não tratou, porque por incrível que pareça, a calvície é de fácil tratamento. E essa mulher chegou nessa fase, uma fase bastante intensa de cabelos. Isso é puramente calvície. Bom, nós vamos falar mais, mas no nosso próximo bloco. Ouça agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista. Rubens, queria que você falasse um pouquinho de gravidez e contrato de experiência, porque isso está gerando muita polêmica, né? Sim, o Tribunal Superior do Trabalho, ele estendeu uma garantia de emprego, que a gente chama de estabilidade, que antes era concedido apenas para as trabalhadoras em contrato por prazo indeterminado. Então, a mulher trabalhava no condomínio ou em qualquer lugar com contrato registrado. Na medida em que ela ficava grávida, ela poderia ficar afastada lá pelo prazo de 120 até 160 dias, dependendo da convenção coletiva de trabalho, mas para aquelas pessoas já vinculadas àquele trabalho, àquele empregador. A partir do momento em que o Tribunal Superior do Trabalho estendeu essa garantia para outra situação, que é o contrato de experiência, começou a existir o quê? Uma verdadeira insegurança Sim. na contratação. Por quê? Aquela trabalhadora, ela não necessariamente sabe que está... Um mês de estabilidade? Veja, isso tudo é a mesma coisa que seria para a trabalhadora no contrato por prazo determinado. Porque você, ao passo que dá uma garantia, você também impede novas situações. Porque o empregador não vai querer ficar numa situação como essa. Até semana que vem. Até semana que vem, Mônica. Vamos para um rápido intervalo, não saia daí. Mãos constroem, destroem, como também sinalizam a insatisfação e até mesmo a dúvida. Por isso, quando se fala em viver em condomínio, é necessário viver em boas mãos. O SICOM há mais de 20 anos oferece cursos, palestras e orientações jurídicas para questões condominiais. SICOM, a mão amiga no momento certo. Avenida Conselheiro Nebias 472, telefone 33263083, sicom.org.br. Que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.